vida. E eu acho que as pessoas deveriam fazer isso, né? Pensar um pouco mais no próximo, por que o cara tá fazendo aquilo, por que ele tomou essa atitude. Pra gente tentar, sei lá, apaziguar um pouco. A gente tá vivendo numa parada muito violenta, cara. O bicho tá pegando muito, assim, tá muito forte. E à toa, né? O bicho tá pegando Por nada, à toa. assim, sabe? E aí você fica um pouco mais... Eu fiquei um pouco mais sensibilizado na pandemia. Eu sempre fui um cara de boa, tá? Sempre fui um cara muito tranquilo. Pô, mas a pandemia mexeu demais, assim, com a cabeça, cara. Tá louco, demais com a cabeça, assim. Felizmente como a é que gente tu tá fez passando. pra continuar trabalhando? Foi no remoto mesmo? Quando eu tava falando de parar de jogar e Não, começar... lance Na pandemia. da pandemia. Na pandemia, a gente foi indo... A princípio, para todos nós, eram informações desencontradas, assim, né? Era uma parada nova, que ninguém sabia o que estava acontecendo, se usa máscara, se não usa máscara, se, porra, lava as mãos, não lava as mãos. Que se você parar para pensar, na verdade, a higiene, né? Deveria sempre ser dessa forma. Óbvio que veio a pandemia e todo mundo hoje tá lavando... Eu acho que passei 4 vezes álcool na mão já aqui, sabe assim? Porque você pega esse ritmo. Agora, eu não parei de trabalhar. Eu continuei trabalhando. A Band, obviamente, as informações foram chegando. A gente foi entendendo mais o que estava acontecendo. E aí a Band reduziu, assim, drasticamente lá os funcionários. Enfim, seguiu, assim, obviamente, eu tô lá há 11 anos, então eu posso falar com propriedade. Pelo menos a empresa seguiu à risca tudo que tinha que seguir. Então, a gente tem uma equipe muito grande, o Jogo Aberto ali tem uma equipe muito grande. Assim, teoricamente, tá eu e a Renata ali mais tempo no ar. Aí a última meia hora aparecem os outros companheiros e tal, mas são 2 horas de programa ao vivo e que é difícil isso. Então, para colocar... Bom, vocês devem ter noção mais ou menos. Para colocar algo no ar é trampo, assim. Então, tinha muita gente. E aí, só, sei lá, a gente tinha 5, 6 câmeras trabalhando com a gente. A gente passou a trabalhar com 2, sabe? Posicionava uma câmera aqui, posicionava outra ali, e os 2 meio que ficavam... Então a gente foi fazendo tudo o que tinha que fazer assim para não tirar o programa do ar, para continuar fazendo. Alternando os convidados, os participantes, os companheiros de trabalho de casa. Eu acho que só eu e a Renata que ficamos indo lá em loco, né? Para fazer o programa lá da Band. Mas, cara, reduziu demais lá na Band. Mas como é que foi lá no início, quando bateu a pandemia e tal? Porque parou o futebol, né? E aí, tipo, pra ter conteúdo pra falar, né? Eu lembro que eu vi vários programas na época lá que, tipo, os caras... O que falava? 2 horas de desespero, 2 horas. né? A primeira, não sei qual foi o pensamento da Renata, mas o meu foi tipo, caramba, vamos parar também, né? O programa vai parar também. E aí a gente, enfim, a produção encontrou uma solução da questão online, de começar a entrevistar as pessoas pela internet. E que foi, eu acho que o grande, não vou falar sucesso, né? Dentro de uma tragédia não é sucesso. Mas foi uma sacada interessante da produção do Jogo Aberto, porque a gente começou a conversar com os atletas, ex-atletas, treinadores, eles da casa deles, a gente lá do estúdio, e o negócio foi virando, foi acontecendo, e a gente conseguiu passar pelo pior momento de pandemia, que foi, enfim, de pandemia. O pior momento do esporte, que foi quando estava pausado o esporte, estava parado o esporte. E mesmo assim a gente conseguiu criar esse conteúdo e trazer enfim, o treinador, o jogador, o ex-jogador. E aí você entra, eu tenho um jeito no programa de você, enfim, falar de outras coisas, não só do futebol, da vida do cara e tal. E normalmente, uma percepção que eu tenho no Jogo Aberto, é que os jogadores falam com a gente lá e eu acho que falam mais tranquilo, assim, né? O nosso programa nunca foi um programa de polêmica, de querer ficar enchendo o saco do pesando cara. na vida do cara. Ao contrário, a gente fala o que tem que falar, jogou bem, jogou mal e acabou. Mas sinto que os caras ficam mais à vontade pra falar com a gente lá, sabe? E essa época da pandemia eu falei com a Renata, falei, pô, os caras estão... Apesar da gente estar vivendo todo esse momento que a gente estava vivendo ainda muito pior, estamos vivendo ainda, os caras estão ficando à vontade, os caras estão falando, os caras estão se abrindo. Uma das melhores resenhas que a gente teve, e não tinha a pandemia ainda, foi quando o Palmeiras, se eu não me engano, foi campeão da Libertadores, ou do Brasileiro, não lembro, que o Dudu, eu acho que ele tinha curtido pra caralho o campeonato, o título, justo, comemorar pra caralho, que é difícil ganhar. Ainda foi brasileiro, porque o Dudu não ganhou a Libertadores. Então foi o Brasileiro, né? Aí o Dudu... Ele tava mais pra lá do que pra cá, né? Eu acho que ele passou a noite comemorando e tal. E aí ele foi no programa e você via que o Dudu tava mais alegre, assim. E ele ficou super confortável no programa. A gente, na época, tinha um cadeirão, que a gente colocava lá um cadeirão pro líder subir, ficar sentado, fazer o programa lá de cima, que é o líder, que tá voando e tal.
Pô, o Dudu ficou lá, tirou uma onda. Então, assim, é um programa que meio que os boleiros gostam de participar, assim. Que bom, E cara. óbvio que, pô, a gente que trabalha com isso fica feliz pra caramba, porque eles são os protagonistas, na verdade, né?